O Ser Subconsciente, Gustave Gellé, parte 1. Gustave Gellé, cientista francês, foi um dos estudiosos que compreendeu a magnitude e o alcance da revelação espírita, dedicando-se a recolher informações, fatos e fenômenos que, à luz do conhecimento científico, tornavam inequívoca a intervenção espiritual contestada por alguns cientistas céticos. Sob esse enfoque foi escrito o Ser Subconsciente, examinando os aspectos indicativos da atuação dos espíritos em nossa psicologia normal e patológica. Gellé aborda temas de grande atualidade: desigualdades intelectuais e morais, hereditariedade física, herança espiritual, sono e fenômenos psíquicos inconscientes, neuroses, psicoses, síndrome de personalidades múltiplas, hipnose, sonambulismo, lucidez, ações de pensamento a pensamento, telepatia, sugestão, mediunismo, manifestação de desencarnados através de encarnados, a reencarnação ou paligenésia, as consequências morais e sociais do conhecimento da pré-existência e sobrevivência do espírito. Quando, em 1889, o Dr. Gustave Gellé entregava ao público o Ser Subconsciente, provavelmente não imaginava o inestimável trabalho que prestava ao mundo científico e cristão, quanto ao testemunho que assinava. Testemunho em prol dos princípios propagados a viva voz pela doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Toda a verdade fura o bloqueio maciço do inconformismo, sobrevive às investidas desnorteadas do obscurantismo, galga as encostas pedregosas do tempo, atravessa os séculos e brilha intensamente, quanto mais intenso for o quilate de pureza que abarque. Há sempre, no entanto, necessidade de difusão da verdade, qualquer que seja ela, pelos meios convenientes à grandeza que encerre. Se verdade científica, meios científicos; se verdade religiosa, meios religiosos; se verdade filosófica, meios filosóficos. Por isso, a difusão espírita deve ser conscienciosa, imparcial, moralizadora, filosófica, científica, cristã. Numa palavra, o que não se atém às regras da cristandade não pode ser tido como autenticamente espírita. Mas sempre que revelações de grande envergadura entram em contato com a relatividade do homem, há choques os mais variados. Daí a eficiência do estudo científico, a propriedade da arguição filosófica, a procedência da edificação evangélica. Só com a argumentação científica não há base sólida. Só com os raciocínios filosóficos não existe equilíbrio. Simples entendimento moral sem assimilação integral não possibilita a sobrevivência do nosso corpo. Nenhum pássaro voa com uma só asa. Cada ser humano apresenta necessidades peculiares que, na medida do possível e do racional, devem ser atendidas. E é precisamente neste ponto que a unidade das duas asas faz imperiosas. O homem que entende essa unidade está de posse da chave certa, que abre as portas dos reinos do céu. Gustave Gellé conseguiu atingir semelhante alvo. Foi cientista moralizado, moralizador, dono de grande ciência. Foi filósofo e foi caritativo, porque soube compreender a sede de saber que ardia dentro de cada um. E principalmente foi trabalhador consciencioso, porque se deu ao mundo científico de então, visando ao mundo moralizado do futuro. A profundidade que ressuma das páginas de O Ser Subconsciente é o canto de vitória do justo, a cartilha do estudioso, o bálsamo do viajor esgotado, é a fonte cristalina que recebe a transcendental busca da humanidade.
O ser subconsciente é desses livros que enobrecem a biblioteca espírita. É o pequeno grande livro do Espiritismo. Nele encontramos o raciocínio precioso, a forma adequada, a perspicácia que não alfineta e a simplicidade tocante, esta última, aliás, a marca registrada do Dr. Gelé, o trunfo que lhe assegurou o agrado de todos os seus leitores. Eis porque procuramos, nesta tradução, adaptar, na medida do possível, a fluência rítmica da língua francesa à modulação expressiva do idioma português, obedecendo, contudo, à forma de pensar característica do francês, de modo a que o estilo de Gelé não fosse prejudicado de feição irremediável. É tarefa altamente feliz o entregarmos agora ao espírita brasileiro o ser subconsciente. Feliz não porque tenhamos efetuado algo digno de glória, que absolutamente não o é, mas porque temos a certeza de que o presente trabalho será altamente aproveitado para quantos queiram aprofundar seus conhecimentos da doutrina espírita, que o amor de Deus e o amor do Cristo, estes sim, glórias do universo, entregaram ao mundo. Praza aos céus que todos nós, estudando consciosa e imparcialmente esta primeira grande obra de Gelé, consigamos penetrar um pouco mais nos ainda hoje mistérios da mediunidade, caminhando, desse modo, mais alguns centímetros na estrada do conhecimento iluminado pela fé cristã em que o mundo inteiro precisa viver. Rio de Janeiro, 30 de maio de 1974. O tradutor. Introdução do método e da evolução da filosofia científica. A filosofia do futuro será, com toda certeza, uma filosofia científica baseada sobre conhecimentos positivos e guiada em suas deduções e em suas hipóteses pelo espírito científico. É nesse ponto que encontramos uma verdade sem dúvida banal, mas cuja proclamação em altas vozes e nos impõe como decorrência dos ataques audaciosos de uma certa escola. Com muita propriedade, o senhor Berthelot exprimiu o que devia ser essa filosofia que ele chama de ciência ideal, a quem, como além da cadeia científica, o espírito humano incessantemente concebe novas ligações. No terreno do que é por ele ignorado, vê-se conduzido a construir e a imaginar graças a uma força invencível, até que haja remontado às causas primeiras. Essas realidades ocultas, essas causas primeiras, são vinculadas aos fatos científicos de modo fatal, e o espírito humano, que assim procede, reunindo o todo, forma um conjunto, um sistema que abraça a universalidade das coisas materiais e morais. A fim de construir a ciência ideal, existe apenas um meio, o da aplicação de todas as ordens de fatos que possamos alcançar, a solução dos problemas que essa ciência nos proponha. Nesse comenos, cada ciência contribuirá com os mais generalizados resultados. Devemos confessar que a verdade não poderia ser atingida pela ciência ideal com a mesma facilidade e certeza com que o seria pela ciência positiva. Com efeito, aquela não se acha inteiramente formada, como a ciência positiva por um trauma continua de fatos. Com efeito, aquela não se acha inteiramente formada, como a ciência positiva, por uma trauma continua de fatos encadeados com o auxílio de relações certas e demonstrativas. Recapitulando. Com efeito, aquela não se acha inteiramente formada, como a ciência positiva, por um trauma continua.
Foi digitado errado aqui, por uma trau. Ah, entendi. Com efeito, aquela não se acha inteiramente formada como a ciência positiva por uma trama contínua de fatos encadeados com o auxílio de relações certas e demonstráveis. As noções gerais às quais chega cada ciência, em particular, são disjuntas e separadas umas das outras, não só dentro de uma mesma ciência, como de uma para outra. Para reuni-las e com elas formar um tecido contínuo, será preciso recorrer aos tenteios e à imaginação, bem como preencher os vazios e prolongar as linhas. Desse modo, enquanto a ciência positiva é para sempre e definitivamente constituída, a ciência ideal varia e variará sempre incessantemente. A filosofia, portanto, não se há de separar do método científico, ainda quando vá além dos fatos. Avançará sempre com muita prudência do conhecido ao desconhecido, não admitindo senão as deduções perfeitamente lógicas e racionais. No terreno das hipóteses, não criará senão as que sejam rigorosamente necessárias e apenas lhes conferirá caráter provisório. Não hesitará em sacrificar as hipóteses tornadas insuficientes ou reconhecidas em contradição com um só fato que esteja bem estabelecido. Sendo a ciência indefinidamente progressiva, a filosofia científica assimilar-lhe-á esse característico, sendo por conseguinte variável. Igualmente, verificamos que, decorrido menos de meio século, o caráter geral da filosofia científica sofreu transformações radicais, e isto é facilmente observável pelo prodigioso voo de emancipação das ciências modernas. O monismo naturalista surgiu a partir do momento em que o materialismo puro ingressou em estágio de maior avanço. O próprio monismo encontra-se na iminência de sofrer uma evolução capital graças ao recente desenvolvimento da psicologia, devendo, então, desaguar numa interpretação racional do universo e da vida, satisfação plena tanto do ponto de vista idealista quanto do moral. O materialismo puro aparecia como se houvesse encontrado sólida base científica, cujas raízes estariam enterradas nas grandes descobertas das ciências naturais e na teoria transformista. Tudo parecia ter explicação natural na evolução progressiva da matéria, conjugando por uma transição insensível às formas inferiores da vida e da inteligência às formas superiores. Uma vez que já se achava exaustivamente provado que existia uma estreita correlação entre a extensão da consciência e o desenvolvimento dos centros nervosos, do mesmo modo que essa consciência parecia subordinada ao bom estado e ao bom funcionamento do sistema nervoso, nada mais havia a esperar da sobrevida da inteligência depois da destruição do organismo. Mas a doutrina materialista não se devia manter por longo tempo na sua integralidade. Inicialmente, a concepção de evolução, tal como a admitia a ciência natural, chocava-se com grandes dificuldades filosóficas. Com efeito, o conhecimento das condições evolutivas essenciais influencia do meio. Com efeito, o conhecimento das condições evolutivas essenciais, influência do meio, seleção natural, etc., não pode excluir a ideia da causa primeira ou de causa final. Volumes e volumes foram escritos com vistas a estas demonstrações. Eis o mais comprobatório e cientificamente deduzido argumento
em torno do assunto. Em nenhum caso, eis o mais comprobatório e cientificamente deduzido argumento em torno do assunto. Em nenhum caso, o mais pode proceder do menos, se o menos não contiver potencialmente todas as possibilidades do mais. Admitir o contrário é de fato ilógico e anticientífico. O carvalho está contido na glande, uma vez que a glande contém em germe o carvalho futuro, mas o carvalho não poderá ser derivado de uma semente vegetal inferior, ainda que essa derivação seja extremamente lenta, a menos que nela ele já esteja contido em essência. As condições de evolução verificadas não são, portanto, a causa suficiente. As transformações progressivas só podem ser concebidas como possíveis na hipótese de se supor estarem potencialmente contidas no elemento original mais simples, qualquer que seja ele, colocado na base da evolução. O raciocínio é rigoroso e parece cientificamente irrefutável. Por conseguinte, bom ou mau grado é-se conduzido à pesquisa dessa causa primeira que se esperava evitar. Outra dificuldade, a matéria tomada como base da evolução não mais ofereceria o sólido ponto de apoio que se acreditava nela encontrar. Suas qualidades, as mais essenciais, expansão, impenetrabilidade, apareciam como efetivamente ilusórias sempre que submetidas à análise. De solidez, os sólidos somente apresentavam a aparência, e essa aparência era essencialmente relativa aos nossos sentidos. Com Ampère, Faraday, Tyndall e etc., não mais se poderiam enxergar um corpo tido como sólido, nada além de um agregado de milhares de átomos móveis, gravitando uns em volta dos outros, não se tocando em parte alguma e separados por distâncias relativamente consideráveis. O átomo, ele próprio, já agora aparecia como uma necessidade de lógica, uma cômoda ficção sem realidade verdadeira. O atomismo transformava-se em dinamismo. O átomo não era mais do que um turbilhão, um centro de forças, e as forças, por sua vez, levavam logicamente ao movimento. As descobertas recentes da radioatividade da matéria dão forte apoio às concepções dinâmicas, mostrando-nos, na agregação de elementos que constituem o átomo químico, reservas de energia formidáveis, antes inimagináveis. O materialismo, portanto, não apresenta a mais que o espiritualismo nem valor nem importância científica. O materialista, Guyau assevera admiravelmente, crê praticar ciência positiva. Ele mesmo, no entanto, assim como o idealista, realiza poesia metapsíquica. Acontece apenas que seus poemas, com suas construções imaginativas, são escritos em línguas de átomos e de movimentos, ao invés de serem em língua de ideias. Esses dos nossos sábios, que de tal modo especulam a respeito da natureza das coisas, são Lucrécias que se ignoram. Em realidade, o único sistema de filosofia científica atual é o monismo, com sua grandiosa concepção de um princípio único, ao mesmo tempo inteligência, força e matéria, englobando tudo o que existe e tudo o que é possível, causa primeira e causa final, cujas diferenciações são meras formas diversas de movimentos. Essa doutrina acha-se de acordo com todas as verificações científicas, apoiando-se não somente nas ciências naturais, como em tudo o que nos ensina a física, a mecânica e a química, na tangente da imortalidade da matéria e da força, lançando base, do mesmo modo, nas suas transformações
e na sua unidade provável. As consequências do monismo são das mais importantes. Inicialmente, trata-se da rejeição definitiva da concepção de uma divindade exterior ao universo, mas não da divindade guial. É essa, com efeito, uma hipótese inútil conforme ao velho e irrefutável argumento panteísta que nos mostra a causa primária já por si só, sem causa, como totalmente incompreensível para nós, tanto fora do universo quanto nele mesmo. De maneira que colocar essa causa primária fora desse contexto é simplesmente aumentar a dificuldade sem a resolver. No mais, ainda do ponto de vista moral, estamos em face de uma hipótese verdadeiramente pouco racional, como bem o demonstrou Guyal. A despeito das sutilezas tecnológicas e dos a despeito das sutilezas teológicas e dos paradoxos do otimismo, o Deus Todo-Poderoso seria responsável por todo o mal verificado no universo. Pareceria mais lógico atribuir o mal à natureza cega. Se há malvados verdugos, mas não há, e inconscientemente a natureza mata. Eu vos absolvo, sol, espaço, céu profundo, estrelas que deslizais, palpitando na nuvem, grandes seres sem fala, que não sabem o que fazem. Guyal, versos de um filósofo. Serão as condições do monismo naturalista mais satisfatórias do que aquelas do materialismo puro? Sem dúvida, isso do ponto de vista metafísico, uma vez que sua essência panteísta suprime as dificuldades desse sistema, não do ponto de vista moral. Em vão, Hegel pretende colocar no monismo, tal como concebe, uma espécie de ideal religioso. Falta-lhe, no entanto, tudo o que, em essência, caracteriza as religiões. Uma explicação do universo, não somente do ponto de vista físico, mas também moral. Uma esperança e uma consolação. Faz-nos, em vão, entrever, como explicação do mal, o aprimoramento da espécie e a felicidade futura. A perspectiva do aperfeiçoamento da espécie, não rigorosamente correta, aliás, não passa de relativa compensação ao sacrifício da individualidade, aos incompensados sofrimentos dos seres viventes. As esperanças de justiça e de felicidade pessoal tomam cores desmaiadas e desde já o pessimismo aparece como consequência inevitável dessa interpretação científica do universo. Nenhuma das objeções feitas ao pessimismo pode manter-se de pé diante da simplicidade e antiquíssima verificação da predominância das dores sobre os prazeres na vida terrena. Essa predominância é, ai de mim, inegável. Evidencia-se primeiramente para todos os homens um pouco elevados. Seus prazeres, exceções feitas, não são completos. Ressentem-se eles da limitação de suas forças e de suas faculdades, da impossibilidade de realizar suas esperanças, bem como da de atingir plenamente seus ideais. Por outro lado, sua sensibilidade muito desenvolvida multiplica-lhes as ocasiões dolorosas, e a própria dor e o instinto ou a consciência da universal solidariedade obrigam-nos a se ressentirem de todas as misérias, injustiças e sofrimentos próximos ou afastados. Para os medíocres que constituem a massa da humanidade, as conclusões pessimistas são menos evidentes. A existência terrestre, com frequência, parece oferecer-lhes um grau satisfatório
de felicidade, uma vez que suas faculdades físicas e psíquicas, sua elevação moral e sua sensibilidade são adequadas às condições vitais ambientes. Indubitavelmente, essas criaturas não são passíveis de experimentar dessas grandiosas sensações de emotividade sublimada que elevam o ser esclarecido a um plano superior ao das realidades banais. Vêem-se eles abraçados por uma multidão de pequeninas satisfações infinitamente mais frequentes e para eles plenamente satisfatórias. Se não evitam o mal, permanecem, de um modo geral, inacessíveis ou pouco sensíveis a numerosos motivos de sofrimentos que incessantemente afetam os mais bem dotados seres. Apesar de tudo, parece de fato que mesmo em relação aos homens medíocres, a soma de sofrimentos equilibra-se com a dos prazeres. Prova acessória, mas nem por isso pouco interessante, de que a vida terrena confere poucas satisfações reais. Está na utilização perpétua e no abuso frequente que, em todos os tempos e lugares, a humanidade fez dos narcóticos. Estes são variáveis, mas na essência serão sempre álcool, erva santa, haxixe, ópio, éter, etc. Isso pouco importa. Parece que o homem, na obtenção de algumas ilusões, ou simplesmente de repouso e esquecimento, não pode dispensar um ou outro deles. Além disso, ao lado desses narcóticos orgânicos, quantos narcóticos morais de ainda maior potência, quimeras religiosas e superstições, devaneios místicos, crenças maravilhosas, etc. De qualquer modo, não se trata tanto quanto os narcóticos de ilusões reconfortadoras, às quais o mais infeliz dos homens luta por não renunciar e que o fazem amar a vida, menos pelo que lhe confere do que por aquilo que o leva a esperar. A existência individual toma os ares de um mal se privada de suas ilusões. Ela, assim, se desenrola do nascimento à morte. Essa não é, felizmente, a conclusão definitiva da filosofia científica. Novos conhecimentos no domínio da psicologia teórica e experimental, talvez permitam uma conclusão inteiramente diferente. O monismo não é inconciliável com as esperanças da imortalidade individual. A partir do momento em que a inteligência não mais é considerada como uma secreção da matéria, e sim como um modo de movimento do princípio único, não mais a lógica na afirmação do aniquilamento da inteligência pela morte do organismo. Frequentemente opõe ao nosso monismo, diz Haeckel, o fato de que ele recusa de modo peremptório a existência da imortalidade. No entanto, não há verdade nisso. O universo, em seu conjunto, é imortal. O perecimento, no seio do universo, da menor parcela de matéria ou de força é tão pouco provável quanto a morte dos átomos do nosso cérebro ou das forças do nosso espírito. E prossegue o precitado autor, proclamando: o que desaparece pela morte é simplesmente a consciência, a memória individual. A força, inteligência do ser desagrega-se e transforma-se, como em si mesma se desagrega e se transforma a matéria orgânica. Mas estamos em face de mera afirmação, nada provando a impossibilidade de demonstração em sentido contrário. Guyau previa a iminente evolução da filosofia científica num sentido idealista. Diz ele, aportará as descobertas ainda mal formuladas e igualmente importantes, talvez no mundo moral,
tão importantes quanto as de Newton ou de Laplace no mundo sideral. Na sua Irreligião do Futuro, um importante capítulo, o mencionado autor estuda a possibilidade da imortalidade no naturalismo monista. A imortalidade, segundo ele, poderia transformar-se em aquisição final da evolução.